Olá, se você me segue nas redes sociais, você deve ter lido um dos meus últimos posts com uma frase de um conferencista brasileiro da área de administração de empresas chamado Stephen Kantz. Ele fala mais ou menos o seguinte: se você pretende ser útil na vida, aprenda mais a fazer boas perguntas do que sair arrogantemente ditando as respostas. Essa frase ela pode caber em inúmeros contextos. Mas como a gente está conversando aqui sobre temas vinculados à educação física, mais especificamente sobre avaliação física, o contexto é principalmente do profissional que está ali frente a frente com o aluno, prestes a iniciar o programa de atividade física, a importância dele fazer boas perguntas. E o que seriam boas perguntas? Perguntas cujas respostas farão a diferença na hora da prescrição do treino, farão a diferença para a tomada de decisão do professor que está avaliando. Então, eu tenho observado ao longo de todos esses anos trabalhando com avaliação física e tendo a curiosidade de conhecer diferentes tipos de protocolos de anamnese, né, de perguntas pré-formatadas, o que eu percebo é que algumas perguntas que a gente vê nos softwares ou nas planilhas prontas, elas não serão efetivamente utilizadas, não serão efetivamente consideradas na questão da prescrição do treino. Isso tudo acaba gerando perda de tempo, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Perguntar, por exemplo, se o cliente, se ele consome álcool, se ele faz uso de álcool e quantas doses por semana. Meus amigos, de que essa informação vai auxiliar na hora de prescrever o treino? Me expliquem. Eu até vou ser um pouco mais radical. Quando você pergunta, por exemplo, se o cliente, se ele é fumante ou não, alguns colegas da educação física podem questionar: professor, isso é importante eu saber, porque se ele for fumante, a sua capacidade cardiorrespiratória provavelmente estará comprometida. E eu respondo para esse colega: mas você não vai testar? Você não vai avaliar a capacidade cardiorrespiratória? E aí você vai ver. Então eu acho que às vezes não é necessário fazer perguntas que efetivamente não serão importantes. E olha que eu estou falando de algumas que nem constrangem tanto os clientes. Já existem outras, né, que são igualmente constrangedoras e não vão agregar em nada de informação útil para a prescrição. Eu já encontrei até num protocolo estrangeiro, antes o profissional de educação física ou quem quer que estivesse fazendo a avaliação, perguntando se a pessoa já fez um aborto. Que tipo de questão é essa? O que isso agrega? Que absurdo de questões invasivas que não fazem o menor sentido. Na hora que nós precisamos de informação seletiva, importante. E aí a gente acaba deixando de fazer perguntas que de certa forma vão direcionar o treino. Esse tópico ele é especialmente importante quando a avaliação física, quando o cliente daquela avaliação física tem como foco desenvolver aptidão física relacionada à saúde. Como o foco dele é saúde, eu tenho que investigar questões que dizem respeito ao seu foco. E aí acrescentar algumas perguntas que possivelmente serão úteis é absolutamente indispensável. Senão, vejamos como que a gente poderia, de certa forma, conduzir uma avaliação, anamnese de uma avaliação física, quando o foco é aptidão física relacionada à saúde, né? Óbvio que além daquelas questões básicas, quase que de cadastro, nome, a data de nascimento, enfim. Uma das coisas que vale a pena a gente perguntar logo de início, antes de começar qualquer coisa, porque isso de certa forma direciona as perguntas, é quais os objetivos. O que é que ele espera do programa de treinamento, né? E aí você, a partir dessa questão, se o objetivo for desempenho esportivo, se o objetivo for estética corporal ou se o objetivo for saúde, nós mudamos um pouco a linha de investigação, a linha das perguntas que nós vamos conduzir.
Mas aqui a gente está falando de aptidão física relacionada à saúde. Então vamos continuar no nosso raciocínio. Feito isso, eu acho sempre que vale a pena a gente perguntar primeiro algumas questões relacionadas aos antecedentes familiares, mas só questões que efetivamente podem informar risco. Exemplo, saber se o pai ou a mãe do avaliado ou os irmãos têm algum tipo de doença cardiovascular ou hipertensão, ou tem histórico de obesidade, ou diabetes, são questões importantes. Esses parentes de primeiro grau, a literatura já deixou muito claro que quando parentes de primeiro grau, como pai, mãe e irmãos principalmente, que têm a mesma combinação de genes que você, que o avaliado, apresentam algumas doenças em que há, de certa forma, uma influência da hereditariedade, a gente precisa saber para, de certa forma, enquadrar aquele cliente dentro da condição de um fator de risco a mais. Feito isso, antecedentes familiares, não precisa perguntar detalhes, o seu tio teve, foi avô por parte de pai, ou avô por parte de mãe. Claro, se a gente for escarafunchar com detalhes, talvez isso tenha alguma influência, mas a gente precisa do básico para tomar boas decisões. Bom, a gente tem que ver, a minha sugestão é que no esquema de informações relacionadas à anamnese, a gente pode fragmentar por sistemas. Quando a gente fragmenta por sistemas, nós vamos favorecer com que aquele cliente ele se lembre mais facilmente. Eu lembro que nos tempos de professor da graduação, toda vida que eu ia tocar nesse assunto, eu fazia uma experiência prática muito interessante. Eu chamava 2 alunos de forma aleatória e colocava eles frente a frente, ali, do lado da minha mesa. E um eu nomeava como avaliador e o outro aluno eu nomeava como avaliado. E deixava eles à vontade, falando que aquilo seria uma situação real. O avaliado tinha acabado de contratar o avaliador, na verdade, como personal trainer, e ele estava ali fazendo a primeira entrevista, as perguntas que ele iria usar para iniciar o seu programa de treino. Ele fazia as perguntas, o avaliado, o suposto avaliado respondia, e eu anotava isso e depois compartilhava com a turma. Normalmente saíam poucas informações. Depois a gente trocava de lugar, e eu pedia, sim, um detalhe, eu pedia para que o avaliado desse as respostas reais, né? Se ele fizesse uma pergunta de lesão e o avaliado tivesse um histórico de lesão, que ele respondia realmente o que ele tinha. Bom, quando o avaliador terminava, eu pedia para ele sentar no lugar, tomava o lugar dele e conduzia uma anamnese de uma forma mais esquematizada, uma forma mais sistemática. E eu gosto de usar essas perguntas conduzidas por sistemas. Então eu perguntava, vamos lá, em relação ao sistema cardiovascular, você não precisa falar o sistema cardiovascular, porque às vezes a pessoa não tem o mesmo nível de informação que você. Então, ali, isso não faz sentido quando você quer parecer ou mais informado ou ter um ar de intelectual, não faz sentido. Você pode perguntar de uma forma bem simples se aquela pessoa já teve algum tipo de problema no coração, se ele já foi ao médico por questões relacionadas ao coração. E ele vai dar uma resposta. E aí você pode complementar, porque ele não vai vincular, às vezes, as coisas, se ele já teve algum tipo de problema de pressão arterial, alguma coisa do gênero, e ele vai responder. Se ele não teve nada diagnosticado, às vezes ele não sabe a diferença entre um sintoma e uma doença propriamente dita. Você pode entrar nos sintomas e dizer assim, e lembrar para ele quais são os sintomas mais comuns relacionados ao sistema cardiovascular. Perguntar, por exemplo, alguma vez você já teve taquicardia, que é quando o coração acelera sem motivo, ou palpitação, ou dor no tórax? São informações importantíssimas para a gente determinar risco cardiovascular. Feito isso, a gente pode ir para o sistema respiratório, facilmente. Me diga uma coisa, você já teve algum tipo de problema com relação ao sistema respiratório? E exemplifique para ele asma, bronquite, sinusite forte, rinite, algo que atrapalhe o desempenho das suas tarefas.
Senão ele também vai ficar falando ali qualquer rinite alérgica que ele tenha, e isso não vai mudar em nada a tua prescrição. Mas se ele diz que quando tem crise de sinusite ele não consegue nem trabalhar, você já sabe que ele vai perder treinos nessa situação. E isso é importante na escolha ali de como é que vai, por exemplo, frequência semanal. Terminado o sistema respiratório, a gente pode perguntar como é que estão as taxas básicas. Veja, aqui o que na minha concepção que faz sentido são as taxas sanguíneas, né? O que é que os exames de sangue determinam, mas aquelas em que o exercício é capaz de promover algum tipo de alteração. Colesterol, triglicérides e glicemia. Se ele tem conhecimento, se pelo menos essas taxas estão de acordo com o padrão considerado saudável. Simples. Feito isso, a gente pode perguntar como que tá. Aí vai começar a parte mais relacionada ao movimento. Vamos falar do sistema músculo-esquelético. E eu gosto também, para facilitar, para esquematizar, de separar o sistema músculo-esquelético. Eu começo sempre perguntando pelas articulações. O nosso cliente, muitas vezes, ele não vai lembrar das articulações. Às vezes, ele não sabe nem identificar o que é isso. Então, a gente pode fazer um checklist de baixo para cima. E eu pergunto, você tem dor, desconforto ou incômodo, ou já teve alguma lesão no tornozelo? Aí ele vai lembrar, ele vai olhar, normalmente ele olha e tenta lembrar, tenta buscar na lembrança se já teve alguma coisa. Joelhos, quadris, ombros, cotovelos, punho, pescoço. Isso facilita a lembrança, pessoal. Eu guardo um capítulo todo especial para a coluna vertebral, né? Pergunto se alguma vez ele já teve dor ou desconforto na coluna, se ele teve. Caso as respostas sejam positivas, a gente vai conversar depois, caso ele vá respondendo que teve dor na lombar. Quais são as questões que a gente vai conversar depois, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Terminado o sistema músculo-esquelético, a parte articular, pergunta dos músculos. E na parte muscular? Ele não vai saber identificar as lesões, né? Você lembra? Alguma vez você já teve algum estiramento? Alguém falou para você de ruptura, de contraturas, câimbras frequentes? Aí ele vai lembrar. E por último a gente fala da parte óssea, fraturas, fissuras, já quebrou algum osso, isso está totalmente recuperado, você ainda tem algum sintoma? Pronto. Com isso, a gente já identifica algumas alterações no status de saúde que podem modificar completamente a prescrição e mais. Podem modificar até a escolha dos testes que você vai fazer, que você vai conduzir logo em seguida. Outras perguntas importantes, e eu vejo que as pessoas esquecem de perguntar isso. Você utiliza algum tipo de medicação de controle médico ou não, que você acha que eu devo saber? Vamos imaginar um caso muito frequente. Pessoas que usam, por exemplo, beta-bloqueadores, que é uma medicação específica para o tratamento da hipertensão arterial, para controle também de alguns quadros arrítmicos. Se essa pessoa usa beta-bloqueador, os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca fica alterada. Ele vai ter uma bradicardia induzida pela medicação. E se você prescreve treino baseado na frequência cardíaca, você vai usar normalmente fórmulas de estimativa que não foram adaptadas para quem tem uma bradicardia induzida pelo medicamento. Para calcular a frequência cardíaca, a zona alvo de treinamento, a faixa de batimentos cardíacos ideal para aquele seu cliente, você vai ter que usar outros métodos. Não só isso, outras medicações também alteram respostas fisiológicas. Nós sabemos, por exemplo, que alguns medicamentos que são utilizados para tratar depressão, alguns transtornos mentais, eles alteram a resposta de frequência cardíaca. A gente sabe que alguns medicamentos para tratar doenças cardiovasculares, as estatinas, por exemplo, aumentam a quantidade, a sensação, a percepção de dor musculoesquelética. Muita gente com dor por conta disso. Enfim, isso tem que ser considerado, meus amigos. O histórico dessa pessoa, se ela fez grandes cirurgias, é uma pergunta que cabe também. Às vezes, grandes cirurgias resultam em grandes cicatrizes que alteram, de certa forma, as respostas de alguns movimentos. Enfim, são perguntas que não podem deixar de ser feitas.
E outra, quando acabar essa parte de investigação sobre o status de saúde, é fundamental que você pergunte questões operacionais de treino. Normalmente, quando o aluno ou quando o iniciante está ali frente a frente com você, ele está motivado. E aí, quando você pergunta a frequência semanal, ele provavelmente vai dizer, pode colocar todo dia, 5 vezes por semana, 4 vezes por semana. Mas é bom você lembrar para ele como é que é o dia a dia dele. Olha, lembre, você trabalha, às vezes dá plantão, você tem filhos para tomar conta, você tem 2 empresas para cuidar, você só chega no final da noite. Realmente, me dê exatamente os dias que você, na sua cabeça agora, tem mais chances de efetivamente você treinar. Que o que vier além disso é lucro. Tempo disponível para treinar. E até, pessoal, a gente precisa saber para determinar, claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, se aquele indivíduo, qual é o nível de supervisão profissional que ele vai se enquadrar, né? Se ele tem condição, por exemplo, de contratar um personal trainer, se ele pode treinar numa academia com atendimento semi-personalizado, onde um professor atende um número menor de alunos, entre 3 e 6, ou se ele vai treinar numa academia convencional, ou ainda agora, em tempos de pandemia, se ele vai treinar efetivamente apenas de forma online. Tudo isso é importante para que a gente prescreva o treino de forma mais específica ainda. Muito bem. Eu gosto também sempre de perguntar quem é o profissional de saúde, e aí de saúde enquadra todas as especialidades, que mais conhece, que tem mais informações sobre o histórico de saúde daquele avaliado. Pode ser um médico, pode ser um médico às vezes que é um amigo da família, pode ser um nutricionista, pode ser um colega de educação física, pode ser um fisioterapeuta, enfim. Quem é que hoje conhece mais, tem mais informações, acompanha há mais tempo, né, aquela pessoa quando o assunto é saúde ou perda da saúde? Dessa forma, caso as informações que eu tenha não sejam suficientes, eu posso, hoje em dia é muito fácil, entrar em contato com esse profissional de saúde e coletar mais informações e cruzar informações. Tá? Se você curtiu esse nosso conteúdo, se você tem interesse pelo tema avaliação física adaptada para pessoas que apresentam condições restritivas de saúde, e se você achou interessante essa proposta de anamnese de uma forma mais esquematizada e quer conhecer um modelo sobre isso, por favor, escreva aqui nos comentários a expressão avaliação física adaptada, que dessa forma eu lhe identifico, e vou encaminhar a você um modelo de anamnese baseado nessas recomendações que nós acabamos de conversar. Isso certamente facilitará a sua vida na coleta das informações básicas, principalmente sobre o status de saúde do seu cliente, e vai melhorar a sua prescrição, ela vai ficar mais individualizada, ok? Muito obrigado e até a próxima.